bom dia. Bem, a gente na última aula começou a desenvolver algumas questões. A gente resolveu duas e ficou de resolver a próxima questão hoje, tá? Então, vamos pegar essa terceira questão para resolver a partir de agora, tá? O que ele te pediu ali no enunciado? Ele te falou o seguinte: determine a razão. Razão de quem? De uma PG. Então, dada uma PG, ele quer que você calcule a razão que a gente representa pela letra Q. E ele te deu duas informações. Ele te falou que o segundo termo vale 1 sobre 216. Está aqui registrado 1 sobre 216. E ele te falou também que o sétimo termo dessa progressão vale 36. Então, A7 é igual a 36. Feito isso, gente, o que você pode fazer a partir de agora? Você pode perfeitamente, tá, escrever um termo a partir de outro. Por exemplo, eu posso escrever o A2 a partir do A7 ou o A7 a partir do A2. Então, o que eu particularmente acho que é mais fácil? O A7 em função do A2. Então, vai ficar assim, ó, A7 igual a A2 vezes Q elevado a alguma coisa. Elevado a quanto? A 7 menos 2, que vai dar 5. Feito isso, você sai substituindo os valores. Quem é o sétimo termo? 36. Então tá aqui, ó, 36 vai ser igual. Quem é o segundo termo? 1 sobre 216. Pronto, 1 sobre 216 vezes a potência Q elevado a 5. E aqui vocês têm que prestar atenção agora num detalhezinho, tá? Debaixo desse Q elevado a 5 tem um zinho escondido, tá? Então você, quando percebe isso, você percebe que é uma multiplicação de duas frações. Essa fração Q elevado a 5 sobre 1 e essa outra fração 1 sobre 216. E como que você efetua essa multiplicação? De cima com de cima, de baixo com de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Feito isso, a gente vai resolver, tá? 36 vai ser igual Q elevado a 5 vezes 1, Q elevado a 5. E embaixo, 216 vezes 1, que vai dar 216. Feito isso, de novo, você vai perceber que debaixo desse 36 aqui também tem umzinho escondido. Então, quando você tem uma igualdade entre duas frações, tu aplica a velha conhecida multiplicação cruzada, tá? Então, a multiplicação cruzada você vai efetuar de forma que a parte de cima da primeira multiplica a parte de baixo da segunda. E a parte de cima da segunda multiplica a parte de baixo da primeira. Então, vai ficar Q elevado a 5 vezes 1, Q elevado a 5, igual a 36 vezes 216. Pronto, tá aqui, ó. O que a gente pode fazer aqui? A gente tem dois caminhos alternativos. Eu vou escrever até com uma outra cor para vocês perceberem. Ou vocês de fato efetuam essa continha aqui, ou vocês fazem a fatoração separadamente do 36 e do 216. Eu vou escolher a fatoração separada do 36, vou fazer ela aqui no cantinho, e depois vou fazer a fatoração do 216, também separadamente. Vou fazer um por um, tá? 36 dividido por 2, por que por 2? Porque é o primeiro número primo que a gente conhece, tá? Aí vai dar quanto? 18. Dividido por 2 ainda vai dar 9. Agora vai ser por 3. Vai dar 3, divide por 3 de novo, vai dar 1. Então você chega à conclusão que o seu 36
é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Ou seja, aqui você tem 2 ao quadrado vezes, e aqui 3 ao quadrado. Então, esse 36 vai ser exatamente isso, tá? Esse 36 vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E como que vai ser a fatoração do 216? Divide por 2, vai dar 108. Divide por 2 de novo, 54. Divide por 2, vai dar 27. Agora é por 3. Vai dar 9. Por 3 de novo, vai dar 3. E por 3 de novo, vai dar 1. Então, tu chega à conclusão que o 216 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 2 ao cubo, vou escrever aqui embaixo, 2 ao cubo, e aqui embaixo 3 ao cubo. Então, é exatamente isso que eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar 2 ao cubo e 3 ao cubo. Quando eu faço essa forma fatorada de escrever, fica assim, ó, a nossa igualdade. Q elevado a 5 vai ser igual à primeira parte, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, e depois 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. E aí eu quero que vocês prestem atenção para mim num detalhe, tá? Olha só aqui de novo, por favor. Quando você tem multiplicações com potências envolvendo a mesma base, no caso esse aqui e esse aqui, o que você pode fazer? Você pode repetir a base e somar os expoentes. Multiplicação de potência com a mesma base. Repete a base, soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Tá? E de novo, quando você tem aqui, por exemplo, olha, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Multiplicação de potências com a mesma base. Você pode fazer o quê? Repetir a base 3 e somar os expoentes. Expoente 2 mais expoente 3 vai dar expoente 5. Então, você está simplificando o seu cálculo aqui, ó. Que elevado a 5 vai ser igual a 2 elevado a 5, está aqui, que multiplica 3 elevado a 5, que está aqui. E aí a gente vai para o próximo passo a partir de agora, tá? Vocês vão se lembrar de uma outra propriedade, mais ou menos assim, tá? Quando você tem uma potência de uma multiplicação, por exemplo, A vezes B elevado a x, você pode desmembrar isso aqui, ó. Potência de uma multiplicação, você pode desmembrar em duas partes. Vai ser o primeiro elevado a x, está aqui, vezes o segundo elevado a x. Entenderam? Ou o caminho contrário. Quando você percebe que tem uma multiplicação de duas potências com mesmo expoente, você pode efetuar a multiplicação dessas bases e colocar um único expoente para o resultado. É exatamente isso que a gente vai fazer. Quer ver? Olha só. Cadê? Prontinho. Como é que vai ficar aquela parte amarela lá no finalzinho? Vai ficar assim, olha. Q elevado a 5 vai ser igual. Se você tem aqui, ó, uma multiplicação, tá, de duas potências com o mesmo expoente, você pode efetuar a multiplicação das bases e elevar a um único expoente. Então ficaria 2 vezes 3, 6. 6 elevado a 5. Quando você chega nesse momento aqui, aí fica mais fácil mesmo. Por quê? Porque agora você tem uma igualdade entre duas potências.
O que é uma igualdade entre duas potências? É uma comparação que você está fazendo entre duas coisas. Você está falando que essa potência é exatamente igual a essa potência. E eu te pergunto, quais são as duas partes mais importantes que você tem numa potência? São a base e o expoente. Então, quando você iguala ou compara duas potências, tu tem que comparar base com base, expoente com expoente. Se você percebe que esse expoente 5 aqui é exatamente igual a esse expoente aqui, você risca. Mas por que você risca? Simbolicamente, para você mostrar que essa comparação você já fez e que você não tem que se preocupar mais com ela. Então você tem que se preocupar agora em comparar apenas a base de uma com a base do outro. Se isso aqui é uma igualdade, então só pode ter que. O que tem que ser exatamente igual a 6. E aí você resolve a questão. Tá bom? O nosso Q é 6 e ponto final. Agora, voltando um pouco no exercício, eu quero que vocês observem para mim o seguinte. Por que eu não efetuei essa multiplicação aqui? Por que eu preferi fazer toda essa fatoração com números primos que eu fiz agora? Tá? Por causa do seguinte, se eu faço essa multiplicação, olha como é que vai ficar. 36 vezes 216. Está aqui, ó. 216 vezes 36. Vamos fazer a multiplicação para vocês entenderem qual é a simplicidade do raciocínio. 6 vezes 6, 36. Então, 3. 6 vezes 1, 6. E 3, 9. 6 vezes 2, 12. Está aqui a primeira parte. Agora, 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3. E 1, 4. 3 vezes 2, 6. Agora você soma isso tudo aqui. Aqui vai dar apenas o 6. 9 mais 8, 17. Vai 1. 2 e 1, 3. Com 4, 7. E aqui vai ficar 6 e 1, 7. Se você tivesse efetuado essa multiplicação aqui, você teria que pegar esse resultado, 7.776, e fazer toda a fatoração desse número enorme aqui. Ó. Divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2, depois por 3, por 3, por 3. Olha o tamanho do número que você teria que fazer a fatoração, se você pode fazer com números bem menores e juntar os dois resultados. Entenderam? A lógica foi basicamente essa. Tá? Então tu percebe que nessa matéria você trabalha com bastante potência, fatoração, tá? Você vai trabalhar bastante raiz também, é porque a gente ainda não passou pelos exercícios, tá? Mas então fiquem atentos, porque a gente está aumentando gradativamente o grau de dificuldade, tá? Bem, resolvida essa questão 3, a gente vai fazer agora uma abordagem teórica novamente. Tá? A gente vai trabalhar em cima de algumas propriedades da PG. A primeira propriedade, que eu chamo particularmente de P1, é a propriedade da média geométrica. Tá? A propriedade da média geométrica é exatamente a propriedade que dá origem ao nome progressão geométrica. É por causa dessa propriedade que a progressão se chama geométrica. Tá? Vamos entender aqui através de exemplos. Olha só, vou criar uma PG aqui, tá? Vou escrever aqui, ó, exemplo. Só para vocês perceberem que ela não tem nada de especial, é apenas uma ideia para ser mostrada para vocês aqui, tá? Vou criar uma PG bem simples, começa com 1 e eu vou dobrando a partir daqui. Então, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4, depois 8, depois 16, depois 32, 64, 128 e assim por diante. 256, 512, 1024 e segue o baile, tá? Gente, a propriedade da média geométrica, ela fala o seguinte:
dados 3 termos consecutivos numa PG, o termo do meio é média geométrica dos outros dois. A gente já ouviu essa frase um pouco parecida, só que lá na PA. Lá na PA a gente estudou o quê? Que dados 3 termos consecutivos, que o termo do meio é média aritmética dos outros dois. Enquanto que na PG você pega a média geométrica, na PA é média aritmética. Vamos entender de forma prática isso aqui, tá? Você tem 3 termos consecutivos aqui. 1, 2 e 4. Quem é o termo central? É o 2. Quem são os outros dois números que acompanham ele? O 1 e o 4. O que a propriedade fala? A propriedade fala que o termo central 2 equivale à média geométrica entre 1 e 4. Como que você calcula a média geométrica entre 1 e 4? Você multiplica os dois números e tira a raiz quadrada dos dois. Entenderam? Então vamos lá. Quanto que é 1 vezes 4? Dá 4. E a raiz quadrada do número 4? Dá exatamente igual ao 2. Isso é propriedade da média geométrica, tá? Lá na PA, você fala que o termo do meio é média aritmética dos outros dois. Quer ver mais um caso? Vamos pegar mais um exemplo aqui. 2, 4 e 8. Quem é o termo central? É o 4. Quem são os outros dois números? O 2 e o 8. Então ele está te falando que o termo central 4 equivale à média geométrica entre o 2 e o 8. Você multiplica o 2 por 8 e tira a raiz quadrada. Pergunta, quanto que é 2 vezes 8? 16. E raiz quadrada de 16? 4. Bateu certinho. Estão se dando conta disso? Tá? Vamos fazer só mais um exemplo para a gente desenvolver mais um pouquinho a parte de teoria. Tá? Olha aqui, por favor. 4, 8 e 16. Tá bom? 4, 8 e 16. Como é que vai ficar essa propriedade, então? A propriedade vai falar o seguinte, que o termo do meio, 8, é média geométrica entre o 4 e o 16. Então, o termo central 8 equivale à média geométrica entre 4 e 16. Você multiplica os dois e tira a raiz quadrada. 4 vezes 16, 64. Raiz quadrada de 64, exatamente 8. E assim por diante. Tá bom? Então, de uma forma um pouco mais geral, o que vocês têm que perceber aqui? Vocês têm que perceber o seguinte, que quando você tem uma PG com 3 termos consecutivos, por exemplo, A, B e C, o que a propriedade da média geométrica fala? Que o termo do meio B equivale à média geométrica entre o A e o C. Como é que se calcula a média geométrica entre A e C? Você multiplica e tira a raiz. Isso aqui é a propriedade. Só que tem outro detalhe interessante. Tem outro detalhe interessante que eu quero que vocês observem também. Tá? A gente poderia fazer essa abordagem da média geométrica de uma outra forma. Observe aqui para mim, por favor. Deixa eu apagar aqui e vou apagar aqui. Tá? Olha como é que a gente poderia escrever isso aqui agora. Que dados 3 termos consecutivos, 1, 2 e 4. A gente poderia falar que o quadrado do termo central equivale ao produto dos outros dois. Quadrado do termo central equivale ao produto dos outros dois. Quem é o termo central ali? É o 2. Então, 2 ao quadrado equivale ao produto entre 1 e 4. Realmente, quanto que dá 1 vezes 4? 4. E quanto que é 2 ao quadrado? 4 também.
Estão entendendo? É assim que funciona, tá? Vamos fazer ali para o outro caso? Olha aqui, por favor. A gente tem que sair daqui craque nessa matéria, tá? Não é difícil, não. Vocês têm que só ter um pouco de atenção, de foco aqui, tá? 2, 4 e 8. Quem é o termo central? 4. Então ele está te falando que o quadrado do termo central tem que ser igual ao produto dos outros dois. Quanto que é 2 vezes 8? 2 vezes 8 é 16. E quanto que é 4 ao quadrado? 16 também. Quer ver mais um exemplo para fechar essa parte? Olha aqui, por favor. Tá? Vamos lá. 3 termos consecutivos. Tá aqui, ó. 4, 8 e 16. Quem é o termo central? 8. Então, o quadrado do termo central tem que ser igual ao produto entre o 4 e o 16. Quanto que é 4 vezes 16? 64. E quanto que é 8 ao quadrado? 64 também. Entenderam o raciocínio? Então, a gente poderia escrever essa propriedade que eu destaquei aqui em amarelo também da seguinte forma. Eu posso escolher qualquer uma das opções. Eu poderia falar assim também, ó, que o quadrado do termo central equivale ao produto entre os outros dois termos, ou seja, A vezes C. Estão entendendo? Tá? Como é que eu poderia, por exemplo, fazer isso de uma forma um pouco mais técnica? Vou escrever para vocês aqui, ó. Observe, tá? Observe. Seria um OBS, tá? Vamos supor que eu tivesse essa PG aqui, ó. A PG formada por A, B e C, tá? O que a gente já sabe em se tratando de PG? A gente já sabe que quando eu pego o B e divido pelo anterior, ou seja, o A2 dividido pelo A1, esse resultado equivale ao terceiro dividido pelo segundo, tá? Por que que isso é igual? Porque se B sobre A é a razão e C sobre B também é a razão, então essas duas frações aqui, elas se equivalem. E agora você vai fazer o quê? A velha multiplicação cruzada. B vezes B, B ao quadrado. E aqui vai ficar A vezes C, que vai dar AC. Essa primeira parte aqui, ó, é exatamente a demonstração disso que a gente fez de azul aqui. É esse pedacinho aqui da fórmula. Entenderam? Agora, o que a gente poderia fazer logo em seguida? A gente poderia fazer o seguinte, olha só. Esse 2 está como potência. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz. Então eu posso jogar esse 2 para o outro lado da igualdade através da raiz. Aí ficaria apenas o B isolado. Tá? Então aqui tem um AC. Se a operação inversa da potência quadrada é a raiz quadrada, então aqui fica a raiz quadrada de AC. E a gente resolve o problema. Só que aqui tem um detalhe técnico, tá? Sempre quando esse expoente aqui na potência for um expoente par, quando você joga para um lado para o outro da igualdade, você trabalha com um par de sinais. Então, tecnicamente falando, eu teria que colocar aqui, ó, o mais e o menos, tá? Por que eu não coloquei nesse cantinho direito do quadro, lá em cima? Por que eu não coloquei aqui o mais ou menos? Porque essa questão do mais ou menos aqui, ela vai interferir apenas nessa questão do sinal negativo, tá bom? Esse sinal negativo é que vai interferir para você ter uma PG oscilante ou alternante. Se ele te falar que se trata de uma PG oscilante ou alternante, você considera o B negativo. Se ele não te falar nada, você pega apenas a resposta positiva. Regra geral. Mas você tem sim as duas possibilidades de resposta. Ambas, positiva ou negativa, estão corretas. Tá bom? Bem, essa é a propriedade da média geométrica, tá?
o que a gente vai fazer agora é a propriedade dos termos equidistantes dos extremos. Vamos fazer essa análise? Vamos lá. Propriedade agora dos termos equidistantes, tá bom? Vamos interpretar isso aqui, vamos ver o que significa. A gente já aprendeu que termos equidistantes são os termos que estão a uma mesma distância em relação aos extremos. Mesma distância em relação aos extremos. Então vamos tomar como exemplo essa PG aqui, olha. Vou criar uma PG bem simples. Para não confundir muito, eu vou pegar basicamente a PG do exemplo anterior. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Quantos termos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pegar mais dois aqui, ó. 128, depois 256, tá de bom tamanho. Uma PG com 9 números, tá? Gente, termos equidistantes são os termos que estão a uma mesma distância em relação aos extremos. Quem são os extremos aqui da minha PG? 1 e 256. Então, esses dois aqui são os termos equidistantes dos extremos. Deixa eu dar um destaque para eles especial aqui, ó. Vou marcar aqui. A gente já fez uma análise parecida com isso lá na PA. E eu quero que vocês façam para mim agora a multiplicação do 1 com o 256. Tá? Quanto que dá a multiplicação desses dois extremos? 256. Show de bola. Agora eu vou pegar esse 2 aqui com o 128. Quantos termos tem depois do 128? Apenas um. Quantos termos tem antes do 2? Apenas um também. Então são dois termos equidistantes dos extremos. Agora eu vou dar um destaque especial para ele aqui também, tá? Eu quero que vocês façam para mim quanto que dá a multiplicação entre esses dois termos equidistantes dos extremos. Quanto que dá a multiplicação 2 vezes 128? Show de bola, 256 também. Estão entendendo? Vamos pegar esse 4 aqui e vamos pegar agora o 64. Quantos termos tem antes do 4? 2. Quantos termos tem depois do 64? 2 também. Então eu posso falar que o 4 e o 64 também são dois números equidistantes dos extremos. Tá? E aí eu faço a multiplicação deles. Quanto que é 4 vezes 64? 4 vezes 64 também vai dar 256. O mesmo vai acontecer, ó, do 8 com o 32. Se eu faço a multiplicação 8 vezes 32, também vai dar 256. 8 vezes 32, 256. Tá, mas aí sobrou esse sozinho aqui. E aí, eu vou pegar ele com quem? Gente, o 16 é como se você pegasse ele com ele mesmo. Então, se você faz 16 vezes 16, é 16 ao quadrado. E 16 ao quadrado também vai dar 256. Quando você tem numa PG uma quantidade ímpar de termos, quantos termos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando a gente tem uma quantidade ímpar de termos, você sempre vai ter um termo central. Sempre, sempre, sempre. Tá? E quando você for fazer essa análise, tá? Você não vai pegar os dois equidistantes dos extremos. Tu vai pegar ele com ele próprio. Por quê? Porque ele é o próprio centro da PG. Então você vai trabalhar o que basicamente? Você vai trabalhar ele com ele mesmo, ou ele ao quadrado. Tá? E outra coisa, quando você pegar a quantidade ímpar de termos, tá? Esse termo central aqui,
ele vai ser a média geométrica de qualquer ou de quaisquer outros dois equidistantes. Ele vai ser média geométrica do 8 com o 16. O 16 vai ser média geométrica do 4 com o 64. Ele vai ser média geométrica do 2 com o 128. Ele vai ser média geométrica do 1 com 256. Tá? Então, sempre que você tiver uma quantidade ímpar de termos numa PG, o termo central ele vai ser média geométrica de quaisquer outros dois termos equidistantes dos extremos. Tá claro? Então, eu poderia falar o quê? Pela propriedade que eu vi anterior da média geométrica. Eu poderia falar que 16 ao quadrado vai ser o produto do 8 com 32. Que também vai ser igual a quem? Ao produto do número 4 com 64. Que também vai ser igual ao produto de quem? Do 2 com 128. Vou escrever aqui, ó, 2 vezes 128. E que também vai ser o produto dos próprios extremos dessa PG. 1 vezes 256. Tá? Então, quando você tem a quantidade ímpar, esse termo central ele vai sempre ser média geométrica de quaisquer dois termos equidistantes dos extremos. Tá bom? Isso é a propriedade da média geométrica. Tá? O que a gente vai fazer a partir de agora? Exercício. Tá bom? Vamos fazer aqui basicamente 2 a 3 exercícios, se der tempo, óbvio, mas para a gente colocar isso em prática, o que a gente acabou de aprender, tá? Olha só, determine o valor de x em qual sequência? Nessa sequência aqui, de tal forma que essa sequência se torne uma PG. Então ele falou o seguinte, ó, a sequência tem que ser uma PG, mas para que ela seja uma PG, qual deve ser o valor de x? Tá bom? E aí ele te deu exatamente o que? Ele te deu uma sequência onde você tem aqui o primeiro termo, o x é o segundo termo e o x mais 2 é o terceiro termo. Você tem várias formas diferentes de resolver esse problema. Eu poderia, por exemplo, aplicar a propriedade da média geométrica. Entendeu? Eu poderia, por exemplo, aplicar a propriedade dos termos equidistantes dos extremos. Tá? Eu poderia, por exemplo, aplicar aquela propriedade que fala que A sobre B é igual a B sobre C numa PG. Então você tem inúmeras possibilidades para resolver a questão. Tá? Então eu vou destacar aqui primeiro quem são os termos. Ó. X mais 1 é o primeiro. O segundo termo, quem é? É o x. E o terceiro termo na minha PG é o x mais 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar a propriedade da média geométrica. Tá bom? Então, vou escrever aqui, ó. Propriedade 1 é a propriedade da média geométrica. Ele fala que o quadrado do termo central equivale ao produto dos outros dois. Então, tá aqui, ó. Ele fala que o quadrado do termo central, ou seja, o A2 ao quadrado, equivale ao produto dos outros dois, do A1 com o A3. É a propriedade da média geométrica. Quem é o A2? O A2 vale x, então quadrado do termo central. Vai ser igual ao A1. Quem é o A1? X mais 1. Então, x mais 1 entre parênteses, que multiplica o A3. Quem é o A3? O A3 vai ser x mais 2. Tá aqui, ó. E agora você vai desenvolver essa continha, tá? Vou repetir esse x ao quadrado igual aqui, x ao quadrado igual, e agora eu vou aplicar a propriedade distributiva. Aqui vai ficar x vezes x, depois x vezes mais 2, depois 1 vezes x, e por fim 1 vezes mais 2.
tá? É a propriedade da distributiva aqui, ó. Vamos fazer essa continha. X vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 2 vai ficar mais 2x. Agora, 1 vezes x, x. E agora 1 vezes 2, 2. Ok. Agora eu posso simplificar algumas coisas aqui para facilitar a minha vida, tá? Você percebe que na igualdade você tem a mesma coisa dos dois lados da balança. Então você pode anular esse com esse, tá bom? Então do lado esquerdo fica apenas 0, não sobra nada. E do lado direito fica essa expressão aqui, tá? Então como que vai ficar a minha equação? Vai ficar assim, ó, 0 vai ser igual a 2x mais x, 3x. 3x mais 2. E o que eu posso fazer agora? Esse 2 está sendo somado do lado direito da igualdade, eu jogo ele para o lado esquerdo, subtraindo. Então, do lado esquerdo vai ficar 0 menos 2. Está aqui, ó, 0 menos 2, igual ao que sobrou, no caso, 3x, tá bom? Quanto que é 0 menos 2? Dá menos 2. Então, menos 2 é igual a 3x. Gente, eu não quero saber o valor de 3x. Eu só quero saber o valor de 1x. Então, esse 3 que está multiplicando, eu jogo para o outro lado, dividindo. Então, o que vai me sobrar do lado direito da igualdade? Apenas o x. Então, vai ficar menos 2 dividido por 3. Menos 2 dividido por 3 é igual ao nosso x. Só para ficar bonitinho, vou inverter a ordem aqui, ó. X igual a menos 2 terços. E aqui é a nossa resposta, porque ele perguntou apenas para você calcular o valor de x, tá? Se por acaso ele quisesse que você descobrisse os 3 termos A1, A2 e A3, o que você faria? Pegaria esse valor de x aqui e substituiria aqui, faria mais 1. O termo central é o próprio x e aqui o terceiro é o x mais 2. Vamos fazer? Vamos fazer só de curiosidade, tá? Então, observe, vou escrever aqui, ó, observe, 2 pontos. Quem seria o nosso A1? O A1 seria o x mais 1. Então, o x eu acabei de descobrir. É menos 2 terços mais 1. Ok. Vou tirar aqui, ó, o MMC entre 3 e 1. O MMC entre 3 e 1 é 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 3, 1 vezes menos 2, menos 2. Mais 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. E essa parte de cima, quanto que é 3 menos 2? 3 menos 2, 1 terço. Então está aqui o primeiro termo da sua sequência, que vale 1 terço. O A2 no enunciado é o próprio x. Ó. O A2 aqui em cima, ó, é o próprio x. Então o x eu já tinha descoberto. Ou seja, né, menos 2 terços. Deixa eu dar um destaque para ele aqui então, para ficar separado, isolado, para ficar organizado o raciocínio. Menos 2 terços. E por fim, quem é o A3? O A3 no nosso enunciado é o x mais 2. Então vou pegar o valor de x e acrescentar 2 unidades nele. Quem é o nosso x? Menos 2 terços. Então vai ficar menos 2 terços mais 2. De novo, tiro o MMC entre 3 e 1, que vai dar 3. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 3 dividido por 3, 1 vezes menos 2, menos 2, mais 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. Quanto que é 6 menos 2? Vai ficar 4.
4 sobre 3. Está aqui o nosso terceiro termo da PG, tá? A índice 3 é igual a 4 terços. Então, se fosse para eu escrever efetivamente a PG com esses três termos, como que seria a minha PG? 1 terço, tá aqui. Depois, menos 2 terços, tá aqui. E por fim, 4 terços, e eu fecho a minha PG. Entenderam? Tá? Isso aqui no caso é a PG. Se eu quisesse ainda de curiosidade, descobrir qual é a razão da minha PG, então como é que eu poderia calcular? Razão da minha PG. A razão você pega um número e divide pelo anterior. Então, se fosse para calcular a razão da PG, eu pegaria o menos 2 terços e dividiria pelo termo anterior, que vale 1 terço. E aí você tem uma divisão entre duas frações. Divisão entre frações. Repete a primeira, está aqui, e multiplica pelo inverso de 1 sobre 3. Qual que é o inverso de 1 sobre 3? É 3 sobre 1. E aí você resolve essa multiplicaçãozinha. Eu posso cancelar esses 3 aqui, aí me sobra menos 2 sobre 1. E quanto que é menos 2 dividido por 1? Vai ser menos 2. Então você teria a razão da sua PG, que é menos 2. Tá? Mas o exercício ele pediu apenas para você calcular o x. Mas se ele quisesse perguntar de forma mais completa, mais ampla, qualquer coisa sobre essa questão, é essa parte de azul que a gente teria que desenvolver. Tá bom? Bem, aqui a gente tem uma quinta e última questão. Tá bom? Quinta e última questão. O que eu vou sugerir para vocês fazerem? Eu vou sugerir que vocês façam em casa. Obviamente que vocês estão em casa, espero. Não saiam, gente, pelo amor de Deus, tá? O vírus está comendo solto aí na rua. Cuidem da sua vida e das pessoas que vocês amam, tá bom? Então, olha só. Nessa questão número 5, ele te deu uma progressão geométrica com 4 termos positivos. Ele te falou que a soma dos dois primeiros vale 1 e a soma dos dois últimos vale 9. E aí ele perguntou, qual é a razão dessa progressão? Vou deixar vocês quebrar a cabeça com essa questão, tá? E aí a gente continua daqui para frente na próxima aula, tá bom? Obrigado, bom descanso e boa aula para vocês aí. Bons estudos.